aqui com o Gaio. Conectado, mas depende daí, né? Da conexão dele de lá. E a gente sabe que às vezes não é possível. Dessa vez não deu de novo, né? Então, vamos ver se eu fazendo, porque às vezes depende. Se eu fizer a ligação, pode ser que funcione. Cansei de fazer isso no ar, né? Ver se dá. Realmente não está dando. Não está dando, senhoras e senhores. Então, eu tenho aqui uma fala das amigas que nós vamos colocar, né? Já tive aqui da Zita Possamay, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Com esse decreto do Bozo que os patrões podem suspender o contrato de trabalho, quero ver esses minions correrem atrás dos sindicatos por socorro, aquele sindicato que eles acabaram por não ter utilidade. É verdade, Silvia, tem toda a razão. Nas farmácias Panvel, H-Farm e São João irão dar vacinas de gripe ou da gripe nos idosos, convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. Muito bom. Estão cogitando cancelar todas as competições desse semestre, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ué, eu pensei que já estava tudo cancelado. Vocês viram que o presidente do Grêmio também está com coronavírus? E o prefeito de Porto Alegre, o Marquesan, entrou em quarentena, está em isolamento, porque ele esteve em contato, eu acho que até com o presidente do Inter também, né? Que os dois estão com... Eu não sei quantos da diretoria do Grêmio estão com o coronavírus. Lá em Brasília, daquela comitiva virulenta, bastante virulenta do Bolsonaro, são 23 pessoas já com o coronavírus. Ontem teve mais um que apareceu também, né, com o coronavírus. 23 pessoas, quer dizer, eu acho que não tem se tem 38, 40 pessoas contaminadas em Brasília, 23 são do entourage desse rapaz, né, desse presidente da República aí, do Bolsonaro. Uma coisa muito séria, gravíssima. Mas ninguém leva em consideração, né? Olha aqui, gente, isso aqui, ó, é o Gaio tentando falar comigo. E eu toco aqui e cai a ligação. Entendeu? Vamos ver se agora deu conectado. Vamos ver se o Gaio está nos ouvindo, né? Vamos só ver se ele já está agora conseguindo nos ouvir. Porque no equipamento aqui ele consta como conectado. Alô, Gaio? Alô? Alô, Gaio Fontela? Não consta mesmo. Já está passando aqui o segundeiro. Alô? Ó, alô, agora deu. Alô? Agora deu, Gaio. Estou te ouvindo. Olá. Estou te ouvindo agora. Então, estamos novamente no ar. Eu não sei em que parte nós ficamos, Bia, por causa do problema técnico. Pois é, não, o que a gente estava comentando aqui é aquela questão de nós estarmos agora no isolamento, né? Que bom. Eu não sei em que ponto eu parei, Bia, se tu puder me ajudar. Bom, tu estava comentando a decisão do governo Alô? Tu estavas comentando a decisão do governo de deixar as pessoas sem salário, né? Olha, eu acho que caiu de novo, né? Então tá difícil, assim, fica praticamente inviável. Nós vamos ter que cancelar agora, não é? E ver se a gente consegue conversar durante a tarde. Está muito oscilando, né, a coisa aqui. O contato. Então, já mandei um recado aqui pro Gaio. Vamos ver se a gente faz esse contato. Continuamos, porque é muito importante você conversar com um profissional da área, né? Que vai trazer, assim, todo o conhecimento que nós temos empírico. A gente tem, assim, por situações, a gente tem por experiência, a gente tem por uma série de questões, mas não tem a coisa mais... completa, né, de tudo isso. Leonardo Melgarejo, ele é membro
membro da Associação Brasileira de Agroecologia e da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. E está nos mandando aqui uma mensagem muito importante. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Leonardo Melgarejo, faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e venho trazer mais um comentário a respeito da situação atual e da sua relação com o nosso tema básico, que é a ecologia, a solidariedade. Temos que perceber que essa crise do coronavírus diz respeito à fragilidade dos organismos que podem ser infectados pelo coronavírus. Então, os idosos são mais suscetíveis porque os idosos têm as suas defesas mais frágeis. E a agroecologia explica isso também. A teoria da trofobiose, por exemplo, fala das plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. A alimentação das plantas, a nutrição das plantas inadequadas gera fragilidades que gera doenças. Então, nós temos que pensar nesse momento na importância do fortalecimento da agricultura familiar, da agricultura de base agroecológica, da produção de alimentos limpos, porque esses alimentos sadios podem fortalecer os organismos e minimizar os riscos de contaminação, de multiplicação dos vírus nos organismos. No Rio Grande do Sul isso é particularmente alarmante nesse período, porque nós estamos entrando no inverno e a população do Rio Grande do Sul concentra um número maior de idosos do que a média nacional. Então os riscos aqui tendem a ser, riscos de óbitos tendem a ser superiores ao comum numa situação de crise mesmo desse tipo, porque os idosos são mais frágeis, os idosos precisam de uma alimentação mais sadia, mais regular, menos fragilizante, portanto, menos próxima do que era a alimentação normal baseada em alimentos ultraprocessados, em alimentos tratados com venenos agrícolas. Devemos, então, pensando nisso, valorizar não só os agricultores assentados de reforma agrária e a sua produção de alimentos limpos, a sua luta pela agroecologia, como todos os grupos que militam nessa direção de não uso de agrotóxicos, de não uso de alimentos ultraprocessados e com muitos aditivos, pensando sempre que nós vamos precisar cada vez mais dos médicos cubanos, dos remédios chineses e dos agricultores assentados de reforma agrária e todos aqueles outros da agricultura familiar que trabalham com a produção de alimentos de base agroecológica. Essa deve ser a nossa meta, fortalecer um Brasil nessa linha, e no Rio Grande do Sul isso é particularmente importante nesse momento em que se aproxima o inverno. Força, coragem, porque nós vamos superar essa, com solidariedade. É verdade, Leonardo Melgarejo, é pura verdade, não deixa de ser assim um momento muito curioso, né? Quer dizer, de repente os shoppings fecham, os aeroportos fecham, as contas bancárias ficam meio complicadas e tal, e daqui a pouco quem está garantindo uma certa luz no fim do túnel, uma possibilidade de encontro, de soluções, está nas mãos de cubanos, de chineses e na mão dos agricultores de movimentos como o Movimento Sem Terra ou desses agricultores, não é, que são contra os agrotóxicos e fazem parte de grupos como a Associação Brasileira da Agroecologia. O presidente determina que nesse período o funcionário deixe de trabalhar e o empregador de pagar o salário. A empresa, no entanto, é obrigada a manter o pagamento de benefícios, como plano de saúde, e a oferecer cursos de qualificação online. Ainda pode, em caráter não obrigatório, conceder uma ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial e com valor definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. A negociação entre trabalhador e empregador deve ser individual e não... Deixa eu dar uma conferida aqui, ver o que foi que aconteceu dessa vez, né? Bom, não há dúvidas de que as coisas acontecem assim quando a gente está fazendo. O presidente, a medida provisória também prevê regras para teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho
e adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Tá certo, né? Muito obrigada aí a Carolina Oliveira, da Rádio Brasil de Fato, muito obrigada mesmo. Nós temos agora 11h45, manhã de segunda-feira, uma segunda-feira de isolamento, né, de coronavírus, mas a gente vai passar, bota isso na tua cabeça aí, né? A gente vai passar. Olha, me mandando uma foto aqui de bolinho de arroz, não, croquete de berinjela. Meu Deus, o que é isso? Que delícia, né? Vamos ver aqui o que nos manda nossa amiga Rejane. Vamos ouvi-la. Ou, vamos ver o que ela está nos mandando aqui. Oi, povo da família. Saudade de todo mundo. Deixa eu contar para vocês. Hoje eu fui me vacinar, né? Porque hoje está estipulado que é para hoje e amanhã para profissionais da área da saúde. O que está acontecendo? Os postos estão cheios de idosos, tá? Então estão formando 2 filas no posto, uma para profissionais da área da saúde e outra para os idosos. Por quê? Porque eles não querem mandar para casa os que já estão lá. Só que eles estão pedindo encarecidamente que os idosos não vão para o posto de saúde, que a vacinação para idosos é a partir de quarta e que de preferência vão nas farmácias e não nos postos de saúde para não se colocar em risco, tá? Então, assim, ó, para variar, né, as pessoas não colaboram. Então, o que poderia ser muito mais fácil e rápido tá ficando conturbado. Então, assim, ó, avisem os conhecidos de vocês, tá? E quem tem idosos, quem são idosos, os que forem idosos e os que têm parentes idosos, que a vacinação é a partir de quarta, tá? Vamos colaborar. Beijo, saudade de todos. É exatamente aquilo que eu lembro que eu falei, porque a gente conhece tipo assim, né? A gente conhece a turma de casa. Nós somos assim. É tudo, então eu vou lá rapidinho, eu vou na frente de todo mundo. E não há necessidade nenhuma, porque é para H1N1 e 2. Não há necessidade. Mas só que o governo está anunciando para todo mundo, anunciando na TV, no rádio, no jornal, tem na internet, que a vacinação para os idosos começa hoje. Então, o próprio Mion fez uma chamada, né, dizendo que de hoje, de sábado até quarta-feira, é o auge da contaminação, e por causa desse auge, nós vamos ter um colapso no sistema de saúde pública e de saúde privada também, na metade de abril, e que então agora é a hora de ficar todo mundo dentro de casa. O que está acontecendo? A velharada toda lá no posto de saúde. Agora, pergunto eu, não dá para segurar um pouco o facho? Tem que levar sempre vantagem sobre todo mundo, tem que ser espertinho, sair correndo na frente. E se tu fala isso para determinados idosos, eles ainda ficam furiosos contigo. Eu tenho meu direito, viu? Um dia desses, uma senhora falando, assim, porque o direito, ele é uma coisa essencial. Só que ele pode, como qualquer outra coisa, tem que ser tratado com dignidade. No mínimo, né? Está aqui, ó, a campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira. Na primeira fase da campanha, que durará 16 dias, serão contemplados idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Está na Folha, está nas rádios, todo mundo está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, então, é como você dizer para a criança, olha, não sai que está chovendo, viu? Tu pode pegar uma gripe. Eu vou perguntar para o pai. E o pai diz, não, pode sair. Quando eu era criança, eu vivia tomando banho de chuva. Quer dizer, os mesmos, é a imprensa que é responsável, o governo que é responsável, dando opiniões e dando informações completamente desencontradas. Aí chama o psiquiatra, né? Cadê o Dr. Maia? Porque é tudo coisa de louco, né? Sem internação,
O Hospital dos Estados Unidos cobra 175 mil por tratamento